Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma oficina da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021 do Campus Gaspar. Hoje à noite nós temos 3 palestrantes, que eu sou muito grato de ter aqui com a gente, né, já tem uma história conosco na instituição, são eles o André, a Alexa e a Luana, André Martins, Alexia Firmes e Luana Matos Brito Salles. Beleza. Então, gente, hoje nós temos uma palestra que vai falar, uma oficina que vai falar sobre User Experience e User Interface. Então, é um assunto muito interessante que eu julgo que tem um poder de abrir a mente, né, dos alunos, né, de quem tem contato, né, de quem está no mercado e tem contato com isso. Então, eu não, sem mais delongas, né, não vou me estender muito, eu já vou passar a palavra para os nossos convidados, os nossos oficineiros aqui, de novo agradecendo a presença deles, a disponibilidade, né, a gente sabe que está todo mundo atarefado aí, e vocês tomando um tempinho de vocês para ensinar, né, esse pessoal é muito legal. Então, parabéns de antemão e deixo a palavra com vocês. Obrigada, Paz. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Daí, clássica pergunta, né? Estão vendo minha tela? Ainda não? Agora foi. Já está aparecendo aqui. Ok, obrigada, gente. Tá, então, boa noite, gente. Hoje a gente vai abordar um pouco de UX e UI para tentar entender o mundo por baixo das telas. Eu sou Alexia Gasperi, sou graduanda de ADS e atualmente eu atuo na área de suporte. Oi, gente, eu sou o André Pereira Martins, eu trabalho com banco de dados e eu estou na primeira fase de ADS. E beleza, meu nome é Luana Salles, eu também sou graduanda de ADS do primeiro semestre e atualmente estou trabalhando com desenvolvimento back-end. Beleza, então, vamos começar com uma pergunta, o que é o UX e por que está todo mundo falando disso, né? O termo ele vem crescendo muito nos últimos tempos, mas o que exatamente ele significa? A sigla User Interface, ela vem de User Experience, e daí traduzindo literalmente seria experiência de usuário, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais isso. É muito comum a gente ligar o UX com aplicativos e sistemas bem construídos e fáceis de usar, né? E tá certo, mas o UX não se limita somente a isso. A experiência ela vai desde a embalagem de ketchup até a maçaneta de uma porta. Indo para um lado mais histórico, quem popularizou o termo foi esse cara, Don Norman, ali nos anos 90, enquanto ele trabalhava na Apple. E daí tem esse videozinho que é bem curto, ele fala e explica o que é o termo o UX, e resumindo o resumo dele, ele fala ali que entre 93 e 97 ele estava lá trabalhando na Apple, e daí ele falou, a experiência de usar esse computador ela é fraca. A experiência de quando tu vê e tu descobre pela primeira vez, quando tu vê na loja, e daí quando tu compra, né, e daí tu tenta levar para o carro, mas a caixa é muito grande, e daí não cabe. Mas daí beleza, tu finalmente chega em casa, tu abre aquela caixa enorme e tu fica assustado, porque tu não sabe nem por onde começar a montar. Tudo isso conta como experiência de usuário. Então, ou seja, é tudo que toca entre você e a experiência com um produto, seja ele uma embalagem de ketchup, a maçaneta de uma porta ou um novo sistema. Outra coisa muito comum é a gente associar ou ligar diretamente o UX com coisa boa, mas isso está errado, porque a experiência de usuário, ela sempre vai acontecer, e ela vai estar presente em qualquer tipo de produto, né? Como eu falei antes. O que muda é que as pessoas que desenvolvem esses produtos podem ter ou não a preocupação de melhorar essa experiência. Daí surge o questionamento, por que melhorar a experiência do usuário? Assim, a resposta não é muito filosófica, assim, mas trata um pouco de dinheiro também, né? A empresa ela quer ganhar dinheiro, mas para isso as pessoas precisam gostar desse produto. Quando as pessoas gostam desse produto, elas automaticamente elas se tornam uma divulgadora da marca. Então,
mais pessoas começam a utilizar esse mesmo produto, gerando mais dinheiro, né? Mas, além disso, assim, não se trata somente disso, uma brincadeira. Pensando em sites, por exemplo, tem também um aumento de tráfego orgânico, o que é isso? É o conjunto de visitas no site conquistado de maneira espontânea, né? Ou seja, sem anúncio. Ou também o aumento de tempo de permanência no site, porque daí o conteúdo, ele provoca pensamentos, sentimentos positivos, e soluciona a dor do cliente, né? E muitas vezes pode surpreender um possível novo cliente. E outro um ponto interessante é a economia de recurso, já que a configuração da interface, as ferramentas, o conteúdo do site, eles são personalizados de acordo com o que realmente é relevante para o cliente. Então, aumenta também muito a percepção de valor do próprio cliente, né, em relação ao produto. Nesse vídeo aqui, ele explica de maneira bem dinâmica o que é o X-Design. Mas resumindo, ele fala que quando a gente está se referindo ao X, a gente está falando do que, quando, onde, o porquê ou como uma pessoa utiliza determinado produto. Além disso, ele também procura entender quem que é aquela pessoa, né? E daí, juntando tudo isso, a gente tem o X, que é aquilo que afeta positiva e negativamente a interação com o produto. Outro ponto muito importante levantado nesse vídeo ali é que nem tudo gira em torno só do que o usuário precisa. Os UX designers, eles também precisam levar em consideração as necessidades da empresa. Então, não adianta tu ter um produto que todo mundo ama, mas que não ajuda a empresa a atingir os seus objetivos, né, as suas metas. Porque daí isso não seria um produto, seria só um projeto secundário muito bom. Então, o UX designer, ele visa ali um ponto ideal entre as necessidades da empresa e as necessidades do usuário. Agora, focando um pouco, né, em UX para sites e softwares, o UX, assim, é uma parte fundamental para o sucesso nessa área. Uma coisa importante de se deixar claro é que a experiência de usuário nessa área, ela é construída por várias outras diferentes áreas. Então, não é algo exclusivo do design, mas também do time de desenvolvimento, do time de produto, do time de suporte, do time de qualidade, porque é muito comum, né, a gente confundir ou associar diretamente o UX com o design e não está errado. Porque a interface, ela está ligada diretamente com a interação do usuário por um sistema, né, mas a parte de trás também importa, como, por exemplo, o tempo que a página leva para recarregar, isso tem um impacto enorme na experiência que eu vou falar daqui a pouquinho. E muitas pessoas, às vezes, deixam de seguir na área, porque, às vezes, acham que não são boas escolhendo a fonte mais bonita, ou a paleta de cor mais adequada do cenário, mas, assim, falando bem sincero, esquece isso, assim, porque UX design é como se fosse o design por trás do design visual, né? Então, o design visual é só um pedacinho de um todo. Daí, é só um pedacinho de um todo, agora sim. Daí eu trouxe aqui 5 características básicas ou elementos básicos do UX. O primeiro, eu tinha falado antes, que é o carregamento do site. Isso tem um impacto muito grande na experiência do usuário, e tem uma pesquisa que mostra que 53% dos usuários mobile, eles abandonam o site se ele demora mais de 3 segundos para carregar. E com isso dá para perceber e ter uma noção de como a velocidade do carregamento do site importa, né? Outra questão é o SEO, o Search Engine Optimization. O profissional de UX, ele também trabalha para que os sites consigam ser mais facilmente encontráveis nas ferramentas de busca, né, nos navegadores. Para quem não sabe o que é SEO, ele representa ali um conjunto de técnicas de otimização para melhorar a experiência do usuário e alcançar os mais altos rankings do Google. Então, se tu jogar ali no Google, sei lá, SEO técnicas, vai aparecer uma lista de como tu melhorar a posição do teu site no ranking de pesquisas.
Outro ponto é a adaptação de diferentes dispositivos e plataformas, né? É algo extremamente importante também, porque está intimamente ligada e relacionada à facilidade e usabilidade que o usuário encontra ao acessar o mesmo conteúdo, só que em plataformas e dispositivos diferentes. Hoje, os sites que não são mobile friendly, eles não têm nenhuma chance no mercado, até porque no Brasil, hoje, o celular já é a principal forma de acesso à internet. Acho que o André vai falar sobre isso um pouquinho também lá no final. O quarto ponto é a produção de conteúdo. Tudo precisa estar muito bem alinhado. Isso porque de nada adianta tu ter um conteúdo... de nada adianta tu pensar numa estrutura incrível se o conteúdo ele for fraco e vazio. Quando a arquitetura da informação, o design, o conteúdo do projeto, eles conversam, conquistar o usuário vai ser uma consequência natural, né? E daí, sim, o último ponto é o visual design, porque o visual do site, o produto, ele tem também um grande diferencial para atrair e manter os usuários na página. É por isso que existe todo uma pesquisa, um estudo de harmonização de tela, tamanho de texto, imagem, psicologia das cores, a Alexia vai falar sobre isso, né? E vários outros elementos. É tudo para transmitir diversas emoções positivas para o usuário. Uma coisa legal é que no fim de maio, ali do ano passado, a Google, ela anunciou que vai mudar o seu algoritmo até esse ano, não sei como é que ficou isso, mas vai para valorizar as métricas focadas no user experience. Então, isso reforça a importância de ter um site com taxa de carregamento rápida, que seja responsível, né, para a versão mobile, que tenha conteúdos interativos e que promovam uma experiência única de leitura, né? E eu sei que eu falei antes, mas eu vou repetir. É legal notar que todos esses elementos levantados, eles são de diferentes áreas, né? Então, um vai completando o outro. Beleza. Agora, falar um pouquinho de UI. UI é User Interface, então é uma área do design que define ali os melhores aspectos de como melhorar a interação com o usuário, com aplicativos e softwares, né? Então o profissional de UI, ele escolhe os melhores botões, fontes, tamanhos, cores e etc. Tudo para fornecer uma melhor experiência para o usuário. Com o avanço da tecnologia, os produtos que chegam no mercado, eles estão chegando no mercado, às vezes, com interfaces cada vez mais marcadas pela alta complexidade, né? Então, o desafio das marcas hoje em dia é descomplicar as suas próprias formas de uso. Então, tu pode reparar como antigamente os computadores, as televisões, videogame, até eletrodoméstico, eles pareciam bem mais complicados de serem utilizados. Já hoje, eles são bem mais práticos e amigáveis. Para ficar mais claro assim de entender, uma interface ela pode ter diversas formas, tipos, tamanhos, e pode ser, sei lá, tela de site, aplicativo de celular, até botão de, sei lá, de um micro-ondas, ou um painel de carro, né? E há não muito tempo atrás, essas interfaces, elas não eram amigáveis, eram difíceis de usar e tinham muita informação. E daí, com toda essa evolução, pensando nisso, houve ali uma grande mudança nas formas de uso, porque daí é muito mais acessível para todos os tipos dos diferentes perfis de usuário atualmente, né? E daí, qual que é a diferença entre o UX e UI? Muita gente confunde. UI, User Interface, ele se refere à interface como a qual o consumidor interage. Okay? E o User Experience, UX, é sobre fazer essa experiência na interface ser agradável. E por isso eles são, né, conceitos complementares. E eles devem andar junto para ter um melhor resultado, né? E entrando mais um pouco nesse assunto das diferenças entre UX e UI, dá para afirmar que o UI faz parte de UX, mas eles não cumprem a mesma função. Enquanto um é responsável ali por guiar o usuário, outro faz a experiência valer a pena. Então, o profissional de UI, ele projeta as interfaces gráficas, escolhe os botões, as fontes, o tamanho, as cores, e já o UX designer, ele faz pesquisa, ele avalia cada detalhe, né, relacionado à experiência de usuário e para otimizar essa interface. Daí, como no UX, eu trouxe daí 4 elementos básicos, assim, da interface.
É, botão, né, componente, forma, assim, é indispensável para o funcionamento de qualquer interface hoje em dia. São eles ali que permitem, né, a interação com o usuário. Outro seria a tipografia e o copywriting, que faz referência ali aos elementos tipográficos e textuais que integram a interface digital. O copywriting é muito utilizado por profissionais especializados em produzir conteúdo para foco comercial, né? Então, é aqueles textos persuasivos ali mais voltados para marketing, venda, conteúdo de e-mail, catálogo, anúncio, essas coisas assim. O outro é os ícones. Hoje em dia é quase impossível tu criar um aplicativo ou site sem ícone. Eles, além de sinalizar uma ação, eles servem também para indicar uma informação, né? E por último, as cores. Até mesmo a escolha das cores pode determinar o sucesso da jornada ali do usuário em uma interface. Porque interfaces com combinações ruins de cores, eles podem assustar os usuários ao invés de atraí-los, né? A Alexia vai falar sobre isso e é bem legal. E daí, como que funciona o processo de criação de uma interface? O primeiro passo de tudo é tu fazer pesquisa e ver referência. Essa é a etapa inicial do projeto. E daí, quando o designer ele começa a coletar dados sobre o usuário, por exemplo, ele vai se debruçar sobre o que é a interface a ser criada, quem que vai utilizar, se já existe no mercado, como é que segue essas maneiras, né, se já existe no mercado. Tendo toda essa pesquisa em mãos, segue aqui para o próximo passo, que é a arquitetura da informação e o site mapping. No caso de um site, por exemplo, é nessa etapa que são decididos ali o número de página, os nomes para cada uma delas e a hierarquia da informação. Então, dessa tela aqui vai para essa, dessa daqui vai para essa, sabe? É nesse ponto aqui. Tendo isso, daí vai para os esboços iniciais ali de wireframe e protótipo. É quando coloca a mão na massa para fazer uma tela mesmo. Mas tu tem que contar com o máximo de informação a respeito ali da interface, criar para que público ela é direcionada, e daí com isso tu começa a desenvolver os primeiros esboços. E daí tu segue para prototipação e teste de usabilidade, que é muito importante, que daí tu consegue entender até que ponto a interface que tu criou, ela é amigável e usável para os usuários. E daí, por último, é o design visual e da interface. Ele se refere ali à seleção das cores, elementos visuais e tal. Mas para chegar nesse ponto, tu já tem que ter informação suficiente sobre o que agrada ou não o usuário. Tu já tem que saber disso. E daí, para concluir aqui, usar o UX, ele pode trazer, e vai trazer bons resultados, mas eles ficam ainda melhores se tu investir também em UI. Eu trouxe daí aqui 3 benefícios de usar os dois juntos. O primeiro seria a geração de alto valor para o público. Quando tu sabe como a tua persona, ela se comporta, do que ela mais gosta, tu consegue daí gerar muito mais valor para ela, porque daí tu sabe disso. E quando o trabalho ele é bem feito, tanto em UI quanto em UX, as chances dos visitores, dos visitantes voltarem, elas são altíssimas. E daí, pensando nisso, tem a alta chance de reter e encantar, assim, o usuário, que é o segundo benefício, né? Eu já falei sobre isso, mas uma das métricas que é possível de levar em consideração para entender mesmo o sucesso do projeto é o tempo gasto no site ou aplicativo. E daí, se tu une isso com uma interface bem feita, com uma boa experiência de uso, tu vai conseguir reter e encantar esse usuário. E daí também tu gera aumento do tráfego e engajamento através de recomendações, como eu também comentei antes, né? E isso chega no terceiro benefício, que daí é o fortalecimento da marca. Quando uma marca ela demonstra que se preocupa em oferecer a melhor experiência ao usuário em seus canais digitais, ela já sai na frente, ela se destaca das concorrentes. E nada mais natural que, quando um usuário tiver uma experiência positiva com a marca, ele recomende, né, para as outras pessoas, ele se torna o próprio divulgador da marca, né, e isso pode acontecer ao contrário, se essas coisas não estiverem alinhadas. Isso. Tá esmutada, Alexia. Bom,
Como citado anteriormente, a área de UX e UI, ela utiliza uma série de técnicas em prol de uma boa experiência no ambiente de utilização do usuário. E uma dessas técnicas é a psicologia das cores. Mas o que de fato é e o que faz a psicologia das cores? Bom, é um estudo que busca compreender o comportamento humano em relação às cores. E dessa forma, analisar e definir quais os efeitos que cada cor gera nas pessoas. Então, mudanças nas emoções, nos sentimentos, a criação de desejos, entre muitas outras coisas. Mas qual que é o impacto efetivo dessa técnica nos usuários? Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Quicksprout, a plataforma criada pelo Neil Patel, um dos principais nomes da área de marketing, cerca de 93% dos consumidores consideram que a aparência visual é um fator que mais contribui para a decisão final da compra. Então, segundo a pesquisa, a cor ela representa 85% da razão pela qual você comprou um produto específico. Outro dado também diz que anúncios coloridos são 26% mais reconhecidos pelos consumidores que suas versões em preto e branco. A cor, ela também aumenta o reconhecimento de uma marca por parte dos consumidores em até 80%. E uma frase célebre dele é: se uma boa cor vende, a cor certa vende melhor. Então, partindo desse ponto, eu trouxe aqui 3 cores diferentes e seus respectivos significados e importância. A primeira cor é a vermelha, e é uma das cores mais utilizadas na indústria alimentícia. O vermelho é uma das cores mais simbólicas do mercado, justamente pelo efeito que a mesma causa nos usuários. Então, ela pode significar paixão, fome, imediatismo, entre outros. Resumindo, é a cor que causa ação em quem a observa. Então, pense em marcas como Burger King e McDonald's que possuem essa cor em seus logos. Além disso, é notável a cor vermelha em campanhas de promoção, principalmente no varejo, justamente por ser perceptível que a cor ela tende a estimular a ação, por ser uma das cores mais quentes e por isso chamar muito a atenção dos observadores. Pensando nisso, também é possível notar que ela é utilizada em sinalizações de urgência, uma vez que a cor é capaz de se destacar nos ambientes. Já a cor roxa, ela é historicamente conhecida como a cor da realeza e da nobreza. Ela também pode ser associada a calma, respeito e sabedoria. Além disso, essa cor ela é capaz de transmitir a sensação de mistério e questões abstratas e também a sensação de calma. Muitas pessoas, inclusive, utilizam o roxo como uma forma de menção à espiritualidade. E devido a essa sensação de nobreza, sabedoria e também criatividade, essa cor ela costuma ser usada em produtos de beleza e estabelecimentos que visam bem-estar, como spas, clínicas de estética, e em marcas mais sofisticadas, que tendem a ter o produto mais caro. Já a cor verde, por sua vez, mesmo sem as pessoas terem conhecimento sobre a técnica da psicologia das cores, elas associam a cor à liberdade, à saúde e à vitalidade. Então, o verde, ele simboliza a natureza, a juventude, tudo que remete à disposição. E por esse motivo, essa cor é comumente usada em marcas de restaurantes de comida saudável, marcas relacionadas a animais e natureza, e tudo que remeta ao natural. Aqui temos as 3 cores e algumas marcas que a utilizam em seus logos. Então, com a cor vermelha, a gente tem o McDonald's, que é o fast food mais conhecido do mundo. Ele utiliza a cor justamente para gerar no comprador a necessidade de estar consumindo seus produtos. Então, ele instiga o consumidor a sentir fome, mesmo que efetivamente ele não esteja. E dessa forma, também temos o Burger King que tenta passar a mesma ideia. Pode passar. Aqui, de exemplo de cor vermelha também, a gente tem a CNN, que é um canal de notícias que utiliza a cor justamente para zerar a sensação de imediatismo em quem assiste e também chamar a atenção do público para as notícias mais importantes. Já a cor roxa, eu trouxe em marcas como Milka, Nubank e Whiskas. Em mercados convencionais, é normal ver o chocolate Milka como um dos chocolates mais caros. E justamente por isso a marca utiliza dessa cor em seu logo, para induzir o consumidor a enxergar a marca como um chocolate de alto valor. Já a Whiskas, uma linha de ração para gato, ela é considerada premium,
e utiliza a cor justamente para simbolizar a ideia de ração para gatos especiais, mais bem cuidados e todo esse consciente coletivo. A Nubank, por se tratar de uma empresa que presta serviços financeiros, utiliza essa cor primeiro para representar a questão do poder, por envolver dinheiro, né, nos seus serviços, e também para simbolizar, né, justamente os serviços que ela oferece. Já o verde, ele está sendo aqui utilizado pela Sprite, que tem como objetivo transmitir a refrescância da bebida, por ser uma bebida gelada, de limão, e também estar associada ao verão. O canal Animal Planet, por ser voltado para a criação de conteúdo sobre natureza e animais, também utiliza da cor. E por último, a Unimed, né, que é um plano de saúde. Então, essa cor aqui é utilizada com o objetivo de transmitir a sensação de segurança e saúde. Agora eu vou trazer um caso sobre como os aspectos visuais da marca influenciam no valor agregado a elas. Então, qual que é o impacto efetivo desses pontos citados até aqui? Bom, a Gatorade, ela era vendida em garrafas de vidro até a década de 90. Então, a bebida ela passou décadas usando uma identidade visual que se distanciasse ao máximo daquela utilizada pelos refrescos e refrigerantes da época. Mas buscando ampliar sua presença no mercado, a marca adotou em 95 o famoso logotipo de raio por cima do rótulo verde, ícone da empresa até hoje. Essa ideia de focar na energia do produto surgiu justamente depois de algumas pesquisas apontarem o crescimento de consumo de energético nos Estados Unidos, algo que acabaria tirando a bebida de fogo. E essa concorrência levou a marca a pensar em um redesign. E quais foram as mudanças? Bom, foi criada uma embalagem mais fácil de ser segurada durante a prática de esportes e atividades físicas e um bico que projetasse uma saída direta do líquido. Além disso, foram realizadas alterações nos rótulos, destacando ainda mais a letra G, o raio, que também é o ícone da empresa. E essas mudanças, por mais que elas pareçam muito simples, elas resultaram em um aumento de 50% nas vendas do produto e um lucro de mais de 200 milhões de dólares para a empresa naquele momento. Esses números eles chamaram a atenção da Pepsi, fazendo com que ela comprasse a marca no começo dos anos 2000 por um valor estipulado em 13 bilhões de dólares, que é 6 vezes maior do que aquele pago pela Quaker, que foi a primeira empresa compradora 10 anos antes. Oi, gente. Agora eu vou apresentar um pouco dos exemplos de falha na aplicação do UX e UI em alguns projetos. Pode passar. O primeiro, a gente tem essa interface aí, e eu vou falar um pouco do uso das ferramentas ideais. Um dos fundamentos principais do UI é garantir a aplicação da ferramenta ideal para que você obtenha o efeito desejado. Essa interface aqui do lado, no canto direito, ela é uma lista para adicionar itens. Aqui está adicionar ovos bem cozidos. Você pode selecionar uma das opções e tem 15 escolhas ali, 15 opções de escolha. Por que esse exemplo aqui está mal feito? Por que não é legal usar desse jeito? Nesse exemplo, eles estão usando caixas de seleção para definir um elemento de controle, para o usuário inserir qual a quantidade do item que ele deseja acrescentar. Por que isso não é legal? Se o usuário quiser colocar mais que 15 itens, não vai ser possível nessa interface. E como a gente pode resolver isso? Criando um menuzinho suspenso com o botão de mais e menos. Aí o usuário vai poder definir a quantidade que ele quiser. Por mais que vai ser muito difícil alguém pedir 15 ovos, em algum pedido, acrescentar 15 ovos em algum pedido, é uma opção. Alguém pode fazer isso. Então, é necessário você sempre pensar nessas possibilidades, nunca limitando, né, as opções do usuário. Pode passar o slide. O próximo, essa outra interface aqui, é sobre a escolha das cores. Como dito anteriormente, as cores são muito importantes na escolha das interfaces, e as empresas têm escolhido cores cintilantes para elas se destacarem. Mas é necessário prestar atenção na legibilidade dos elementos da tela. Por exemplo, essa interface está bem bonita, mas tem um erro bem grave no botão de salvar e sair, que é meio difícil a gente ler o que está escrito ali dentro. Por que isso
é complicado deixar a interface desse jeito. Os negócios eles têm que enfatizar a usabilidade. Se o usuário ele precisar se esforçar para ler um texto na interface, provavelmente você vai perder a atenção desse usuário. Então, é necessário tu sempre focar na escolha da cor, do tema, focando sempre na usabilidade, se essa informação está sendo bem passada, se está muito, se está intuitivo, né? Ler o que você quer apresentar para o cliente. Pode passar. Agora eu vou falar alguns exemplos de sucesso na aplicação dessas habilidades, essas técnicas. O primeiro é o botão de um clique da Amazon. Essa ideia, a ideia que o consumidor podia entrar só com uma vez, com os dados de cobrança, envio e pagamento, e depois clicar no botão para fazer uma compra, era uma ideia muito inédita em 1999, quando a Amazon patenteou. Esse problema, por que esse botão foi criado? Esse botão ele ajuda a diminuir os casos de abandono do carrinho, que é um desafio muito grande para os varejistas online. Conforme uma reportagem da Digiday, publicações online que cobre as mídias digitais, esse é um problema que ocorre tanto no meio móvel quanto no meio de desktop, e que representa uma taxa de abandono de carrinho de cerca de 70%. Então, esse botão ele veio para contornar esse problema. Como essa patente da Amazon também já venceu, a gente pode ver essa mesma interação em vários aplicativos de venda, em que você não precisa ficar sempre colocando seus dados de cobrança, só coloca uma vez, está lá na tua conta, quando quiser comprar um produto, vai lá, clica, comprou. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco do melhoramento do site, da experiência e do layout da Netshoes. Quando a Netshoes começou a crescer e eles começaram a globalizar a marca, eles viram que não bastava só investir em marketing para atrair os clientes, porque muitos clientes estavam apresentando dificuldades para concluir as compras. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o layout deles, implementaram uma experiência melhor, implementaram uma interface melhor, criaram, aplicaram alguns segmentos, alguns projetos do UX, do UI, e essa página sofreu várias alterações. Esse layout ele se tornou mais limpo, facilitou a leitura das pessoas, e para eles chegarem a esse resultado, eles tiveram que passar por vários testes de usabilidade. Segundo o Fernando Zanata, que é o diretor de produto e tecnologia do grupo, ele relatou que quando eles começaram a fazer os testes de usabilidade, eles identificaram esses gargalos que o público tinha e que esses gargalos faziam o público desistir das compras. Ou por que o público desistia das compras? Tinham dificuldade de encontrar os produtos, tinham dificuldade para entender como eles podiam efetuar a compra. Então, o que eles fizeram? Aplicaram as técnicas como eu falei. Aí, após a validação dos testes, eles logo registraram um crescimento de 2% na conversão do site, sendo que foi um valor consideravelmente bem alto por só uma mudança de layout. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho das tendências de UI, da experiência, de UI, interface, e UX da experiência. A gente vai começar agora com a experiência. Login sem senha. A gente sabe que com várias senhas, cada plataforma tendo a sua regra de senha, suas regras de segurança, a gente acaba perdendo, misturando, e no fim a gente pode até deixar de acessar um serviço digital por não saber a senha e ter que fazer todo aquele processo de recuperar ela. Para resolver esse problema, o que os profissionais estão fazendo? Trocando as senhas que exigem números, letras e caracteres especiais por PIN, que é um número menor, né, normalmente composto por 4 dígitos, 4 números, reconhecimento facial ou impressão digital. Como falado, como o segmento mobile está muito presente hoje em dia, é bem mais fácil, né, bem mais facilitado tu aplicar um reconhecimento facial ou uma impressão digital para o seu aplicativo. Pode. Também, inteligência artificial e machine learning, elas estão em ascendência, e a gente pode ver isso em vários produtos que a gente usa. Por que as empresas estão focando em oferecer esse tipo de... focando em adotar esse tipo de metodologia? Para oferecer uma experiência mais personalizada para os clientes.
Porque quanto mais o cliente dá os dados dele, utiliza o serviço, maior a possibilidade de personalização que a plataforma vai oferecer para o usuário. Alguns exemplos, como a gente pode ver aqui na tela, é o Spotify, Prime Video, Netflix e Google AdSense. Essas tecnologias, elas vieram com o intuito de tornar os clientes mais fiéis à plataforma e fazendo com que a plataforma se molde ao gosto do usuário. Pode passar. E Mobile First Design. Novamente, os dispositivos móveis, hoje em dia, são o principal meio de acesso nas plataformas. Então, a UX, o segmento de UX, está focando mais no ramo mobile, criando plataformas, sites responsivos, plataformas responsivas e principalmente mobile friendly, que se adaptam, né, aos dispositivos móveis. Nesse ano só, acredita-se que mais de 95% das pesquisas foram feitas por smartphones. Pode passar. Agora, focando mais na interface, o minimalismo, como vocês já devem ter visto por aí, que minimalismo também está muito em alta. O que é o conceito minimalista? Ele quer desestressar a vida das pessoas. Como? Oferecendo, tirando todos aqueles pop-ups desnecessários, tirando toda a informação, toda informação desnecessária, tirando notificações e deixando só o útil, deixando só o essencial daquele produto. Para quê? Para te não se distrair. Vai ter só o essencial. Pode passar. Ilustrações animadas também é bem comum hoje em dia nos aplicativos. Essas ilustrações animadas, elas vieram com o intuito de representar uma mensagem que aquela tela quer te passar. Então, estamos... por exemplo, aquela caixa ali, sua encomenda está chegando. Você coloca ali para a tela não ficar toda em branco e só ter uma mensagem, você coloca ali um personagem carregando uma caixinha, só para não ficar tão monótono, tão parado a interface. Pode passar. Falando em monotonia, o movimento é a palavra-chave para as tendências de UX. Focando no movimento, a gente tem as microinterações. O que são elas? São botõezinhos, são animações em que podem ser encontradas no menu do usuário, botões de dicas, telas iniciais, guias, ícones, e elas dão essa sensação de experiência muito mais real. Por quê? Porque não é uma tela mais estática, é uma tela que está se movendo junto contigo. Agora, eu vou falar um pouco mais do design de algumas plataformas, como as plataformas estão inserindo alguns conceitos de design nas interfaces. Pode passar. A primeira dela é glassmorfismo. Glassmorfismo é essa estética de deixar meio embaçado. Ela começou a ficar bem frequente no UI, e ela aplica esse conceito de deixar quadros e botões do fundo se parecerem como vidro. Aí eles desfocam os elementos de trás, mas ainda eles permitem que aspectos da forma do elemento e da cor ainda passem por ele. Se esses elementos eles forem bem usados, a gente consegue uma interface moderna e elegante. Por que é legal usar isso? O glassmorfismo ele dá uma sensação de profundidade ao usuário, o que vai dar uma sensação de imersão também, já que parece que você vai conseguir tocar nos elementos na tela. E é isso. Pode passar. Também o monocromático e poucas cores. Como falado, a cor é uma coisa muito importante. Então, se você usa uma cor para definir a sua interface, por mais que seja muito difícil, já que você pode criar uma interface super colorida, ao mesmo tempo é muito autêntico. Então, isso é muito legal, já que esse uso de uma cor só, ele pode trazer personalidade, como é o caso do Nubank, ou do Spotify, que é reconhecido pelo verde, ou a Netflix, que é reconhecida pelo vermelho. Netflix reconhecido pelo amarelo é difícil, né, gente? Pode passar. E também, vocês já devem estar cansados de ver isso, que é o Dark Mode. Por que o Dark Mode ele veio? Com o uso contínuo de tela branca, as pessoas se cansaram desse branco tão vívido. O que acontece? O Dark Mode ele oferece um descanso para o teu olho, já que não é muita luz vindo para ti, e, além disso, muito importante também, a economia de energia do aparelho móvel. Novamente, as plataformas estão focando muito mesmo no mobile,
porque realmente está muito ascendente. Então, todo design também ele é pensado para, além de te oferecer uma experiência legal, te dar algumas vantagens, como é o caso da economia de bateria, que é uma vantagem muito boa. Além disso, o Dark Mode também é muito legal porque ele é acessível. Ele torna alguns elementos mais difíceis para serem reconhecidos por alguns usuários que têm algum tipo de dificuldade visual, mais visível, porque ele mexe bastante no contraste, né? Então fica bem mais claro os elementos, os ícones e os textos. E é isso, gente. Alexia? Então, gente, obrigada pela atenção até aqui. Eu sei que é muita coisa teórica, mas é tudo muito importante para a gente ter uma ideia de como é que funciona esse mundo infinito por baixo das telas e o trabalho das pessoas que atuam nessa área. E antes da gente partir para a nossa prática, eu vou apresentar um exemplo de protótipo que o André, nosso colega aqui, ele fez. Bom, então esse sistema, ele é um sistema de planejamento de viagem, onde ele oferta serviços desde hospedagem até passagens aéreas. Então, essa tela principal, ele é de login e também de cadastro, onde você pode acessar o sistema. Nessa tela, aparece aqui umas informações principais, como algumas opções de destino e também umas opções de hospedagem, né? E ali no menu de baixo a gente tem a primeira opção, que é de buscar. Então, aqui você consegue buscar desde de transportes até restaurantes, hotéis, pousadas, lugares. Essa segunda opção seria de transporte. Então, aqui você conseguiria, em tese, né, comprar sua passagem aérea, o seu translado de ônibus. Ali na terceira opção é a hospedagem, então aqui você pode selecionar o hotel, a pousada, e aqui, um pouco mais embaixo, a gente tem as informações principais, como aparece normalmente nos sites, né, as opções de destaque. Ali a quarta opção seria de restaurantes, então aqui você pode buscar por cafés, por bares, restaurantes, né, onde você está desejando fazer a sua refeição. Ali a quinta opção é de conta, então aqui você tem acesso ao seu e-mail, sua senha e também as suas formas de pagamento. Aqui já tem um cartão de teste cadastrado, mas você pode também adicionar mais clicando no botão de mais. E ali no último seria a compra, né? Aqui não tem nada porque a gente não seleciona nada, mas a gente pode fazer um testezinho para adicionar itens para ver como é que fica ali na tela de finalização. Então a gente adiciona ali um lugar, uma passagem aérea. E aqui ela hospedagem, né? Precisa se hospedar. Só vai. Aqui é como fica depois de finalizado, então aqui ficaria as coisas que você selecionou, né, os serviços que você comprou ali da plataforma, e aqui você pode efetuar a sua compra. Então, clicando no botão, a sua compra seria efetuada, né? Claro que ali na plataforma real ia ter alguns passos ali de segurança de dados, mas essa ideia principal de como que funciona, né, a prototipação de um sistema. Uhum. E agora, a gente vai partir para a nossa parte prática, que vai ser montar um protótipo inspirado na Nubank. Esse aqui seria o protótipo, né? Então, telinha de cadastro. Quem já tem um cadastro poderia entrar, fazer o seu login. Teria usuário não, né? Seria usuário e senha, daí esquecemos de mudar aqui. Daí clica para entrar e daí tu entra no teu perfil. Daí a gente faria isso de parte prática. Tem gente que quer perguntar? Sim. Pode falar, João. Na real, não é uma pergunta. Queria complementar. Meus amigos UX, também fiz um cursinho de UX. Gosto muito dessa temática porque, na real, não é só quem trabalha com computador que pode usar essa forma de pensar, né? Porque, na real, o UX é uma forma de pensar. Você pode ser um dono de um cafezinho e você organiza sua vitrine pensando no seu público-alvo, você organiza as cadeiras de uma forma que dê uma boa experiência. E
É muito bom tá vendo vocês espalhando a palavra do X pra galera, porque A é uma gente, coisa... Pode falar, pode falar. é muito comum a gente associar a tecnologia, né? Mas tem aquele clássico exemplo, acho que tem aqui no slide, eu vou voltar rapidinho, do ketchup, né? Então, o ketchup antes era vendido em uma lata, uma embalagem de vidro. E era muito ruim pegar o resto, né? Tu tinha que ficar fazendo isso aqui. Então, pensando numa melhor experiência, eles fizeram uma embalagem plástica e com a embalagem virada para o lado inverso, né? Sim, Para baixo. Detalhes como esses, né? Da vida cotidiana que a gente está tão acostumado, mas muito bem lembrado, né, João? sim. Não é só tecnologia. Inclusive, numa empresa, o X normalmente é o cara mais chato, porque ele pergunta, ele faz um porquê pra tudo, assim, tipo, mas por que tu faz isso? Aí o outro responde, me deixa em paz, mano, sempre foi assim. Aí sabe? Mas é isso aí. Eu acho que a gente estourou um pouco do tempo, mas eu acho que a gente pode criar uma telinha, se o pessoal quiser continuar mais um pouquinho com a gente, né? Vai ser bem rapidinho também. O Dé já tá aqui. Isso. Pode dar, Dé. Tu É, quer compartilhar com a tela? Pode ser. Porque daí, para me mostrar, tipo, onde eu vou clicar e tal. Uhum. Deixa eu compartilhar Pode aqui. dar. Pronto. Avisem só quando estiverem vendo. Estamos vendo já. Beleza. Então, gente, eu vou começar clicando aqui em Frame, ó, essa opção aqui. Aqui a gente tem alguns tamanhos pré-definidos, a gente pode criar de qualquer tamanho, mas é legal criar esses tamanhos pré-definidos para entrar no padrão. Então, desktop, aí a gente vou criar aqui, deixar essa tela aqui só para me basear nela, para não demorar muito. Ó, pode ver que aqui não tem nenhuma interação ainda, porque a gente vai criar ela. Peraí. Acho que eu entrei no errado. Bom, tá, tudo bem. Não era para isso ter acontecido, mas tudo bem. Depois eu defino para a gente entrar nisso aqui. Para começar, a gente vai criar essa barra aqui lateral. Eu vou entrar nessa ferramenta aqui de retângulo. Aí vou criar aqui. Aqui em Design, eu consigo definir a cor. Como a gente tem aqui as telas do lado, as cores estão aqui já salvas. Dá até para tu criar um esqueminha de cores. Então, tu consegue definir, tipo, eu quero essas 3 cores no meu projeto. Aí elas ficam num atalho rápido ali, para te não precisar ficar caçando a cor enquanto tá fazendo. Aí vou adicionar esse texto aqui, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Seja bem-vindo. Também colocando aqui e definindo a cor. Beleza. Vou fazer uma cópia desse texto. Ctrl D no Windows. E vou mudar a fonte para regular. É legal também definir um tamanho um pouco menor, já que... Não tanto. Já que é uma informação complementar, então, para dar destaque na primeira e depois a pessoa, né, lê ali embaixo. Faça seu login agora mesmo. Beleza. É um pouquinho... acho que eu tinha acertado, né? Opa, 25. Beleza. Vamos criar, então, um botão. Legal isso. Ó. Tu consegue clicar nos dois elementos. Qualquer elemento que a gente for colocar aqui, isso se encaixa. Clicando nos dois, selecionando os dois e dando Ctrl G, você agrupa eles. Então, agora você não precisa ficar alinhando um por um. Tu consegue alinhar tudo junto, jogar todo mundo junto. Para o botão, a gente vai criar um retângulo. Tudo aqui, normalmente, a gente começa sempre tudo com uma forma geométrica, assim, bem primordial, e vai moldando. Como a gente pode ver, o botão ele tem os cantos arredondados, a gente consegue fazer esse efeito aqui no cantinho. Eu estou fazendo meio rápido por causa do tempo, tá? Só para a gente não estourar tanto tempo assim. Beleza. Pode ver também que ele não está preenchido, ele está só com uma linha em volta. Para isso, aqui tem as opções, né? Preenchimento, linha. A gente vai adicionar uma linha naquela cor ali. E aqui a gente define a espessura dessa linha. Ó. Pronto.
Para tirar o fundo, é só tirar o fio. Preenchimento. E não devia ter agrupado agora, já que eu vou usar esse pequenininho aqui, mas tudo bem, dá para acessar por aqui também. Aqui no canto, ó, quando tu agrupa eles ficam aqui, mas aqui no canto tu consegue... Deixa eu ver se eu agrupo esse aqui. Não, eu vou criar um novo texto, vai ser menos confuso. Aqui no canto a gente tá com os elementos agrupados, né, mas tu consegue ainda selecionar ele e interagir com ele de maneira ainda individual, tu não precisa desagrupar eles para fazer qualquer alteração. Entrar... Deixa eu botar aqui, Medium era bold, eu acho. E aqui. Para alinhar dois elementos, como é o caso aqui, eu quero que ele fique bem alinhadinho, eu seleciono os dois, clicando no Shift, eu acho que é no Shift, no Windows, clica aqui em Horizontal Center e no Vertical Center, para alinhar ele horizontalmente e verticalmente, então ele fica bem centralizado. A gente pode fazer daí aquele esquema de agrupar, para a gente poder mover o botão todo junto. Isso aqui, como a gente não vai interagir com ele, dá para fechar ele aqui. O texto aqui, eu vou copiar ele, vou copiar ele aqui para o lado, porque a fonte a gente utilizou o mesmo tamanho, só mudou a cor. E a ordem também. Cadastre-se agora. E aqui. Não. Aí eu vou inverter aqui a ordem e acho que ele já está agrupado. Já está agrupado. Beleza. Para criar esses campinhos aqui de seleção, é o mesmo conceito do botão. Eu vou até copiar ele aqui também, duplicar ele. Aí, a única alteração vai ser, em vez de o texto ser dessa cor, né, ele vai ser uma cor mais escura. A linha, ela não vai mais existir. E o fundo vai ser daquela outra cor. Como o elemento está aqui, ele está centralizado também o texto, né? A gente pode botar para o ladinho. Bom, pronto. Posso duplicar para as outras opções. Ele não está exatamente igual. Aqui está mais fininho, mas... né? Tudo bem. Só para mostrar. Todos os elementos ali estão bem mais finos, mas tudo bem. Aqui vou colocar o login. Login. Cadastrar. Isso aqui é legal. Em vez de tu mudar a cor um por um, tu pode aqui em Selection Colors, como são todos da mesma cor, eu consigo mudar todo mundo junto, sabe? Sem precisar ficar situação de um e outro. Para os ícones, que a gente colocou um cifrão aqui, acho que eu vou mostrar o cifrão, que ele é um pouco mais interessante. O Figma ele tem vários plugins, e a gente utilizou esse Iconify. Ele é bem legal, porque oferece uma série de ícones, aqui é do outro ícone que a gente estava vendo. Ele oferece uma série de ícones, todos eles de graça, então é bem bom, assim, para chegar e fazer o protótipo de algum projeto. No caso, a gente está fazendo um protótipo de alta fidelidade, tem também como fazer protótipo de wireframe, que daí ele é um pouco mais focado em não no design do aplicativo e sim da funcionalidade. Outra coisa aqui, ó, vocês viram que quando eu arrastei ele... Peraí, deixa eu arrastar de novo. Quando eu arrastei ele, ó, eu posso estar distorcendo sem querer o ícone, né? Para não acontecer isso, a gente aperta K e vai na ferramenta de escala. E aí, ó, não tem como eu distorcer o ícone, ele só vai diminuir e aumentar como eu quero. Para dar esse efeito aqui de gradiente, aqui em Fill, a gente seleciona aqui, e aqui tem também várias opções. Então, está na opção sólido, mas a gente pode colocar um linear. O que é o linear? É um degradê. Aí a gente vai definir aqui o amarelo, né, dos dois lados. Como eu quero que ele vá apagando o amarelo do lado de baixo, do lado direito aqui, eu vou diminuir a opacidade dele. Eu também posso... peraí. Entrei no modo de edição do ícone. Eu também posso mover aqui ó, a direção do gradiente, para dar um efeitinho mais legal. Beleza. Aqueles ícones ali foram todos pegos naquele
naquele plugin. Como quero ser rápido, nossa, ficou bem grande mesmo. Como eu quero ser rápido, só vou arrastar eles aqui. Mas é isso. Aí agora eu vou criar essa segunda tela, só para a gente fazer uma interação, para vocês verem como é que liga uma tela na outra, que é bem interessante. Para isso, eu vou pegar essa tela aqui, duplicar ela, apagar, pegar esses elementos aqui, e vou apagar esse aqui, esses aqui que a gente não vai utilizar. O botão eu vou deixar esse, o de entrar, eu acho que já está com o texto. E é isso. Vocês viram que quando a gente entrou lá no protótipo, esse quadrado ele foi como se crescesse, né, na tela. Para fazer esse efeito, por isso mesmo que eu dupliquei, o Figma tem uma opção bem interessante ali, que a gente já vai ver, que é para... Vocês vão ver, vai ficar mais fácil depois. Deixa eu só colocar aqui a tela daquele jeitinho ali, que vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Ó, ele está em cima de tudo, então ele está em cima daquele outro texto. Eu posso arrastar ele para baixo. Não, na verdade ele já está embaixo, né, porque o texto é da mesma cor. Então deixa eu fechar ele, pronto. Aí eu consigo selecionar um texto aqui, tá aqui. Acho que eu apaguei. Eu apaguei ele. Beleza. Bem-vindo de volta. Conseguindo ver o texto, que ele está bem pequenininho, né? Até para mim tá pequeno aqui na tela, então... Se tiver muito pequeno, pode falar que eu aproximo, tá, gente? Acho que quando colocar no tela cheia vai ficar melhor. Vai ver melhor. Uhum. Tá. Como aqui tem só 2, né? Vou apagar um deles. E agora sim a gente vai colocar senha. Não usuário. Centralizar esse carinha aqui também. O botão vai estar aqui também. Aí eu vou fazer aquele mesmo esqueminha ali de tirar o preenchimento e aplicar ele ali. Beleza. Esse carinha aqui, ele ficou bem grande, então a gente vai fazer a mesma coisa com a ferramenta lá de escala. Vai aumentar ele, tirar o linear, passar para o sólido de novo. E aqui, ó, pode ver que o tom está um pouquinho mais escuro. Beleza. Agora a gente vai criar esse quadrado aqui, que parece um vidro, que a ideia era trazer um pouco do conceito do glasmorfismo. A gente achou que eu tô botando ele dentro da tela do coisa. Peraí. Eu tenho que tirar isso aqui. Quando a gente... isso tem acontecido, que quando esses aplicativos a gente tira daquele plugin, ele vem dentro dessa opçãozinha aqui. Isso aqui é um frame, que é igualzinho que a gente criou aqui do desktop. Só que se a gente executar dessa maneira, ele vai meio que separar e achar que aquilo ali é uma tela, sabe? Então é bom a gente sempre tirar o ícone dele de dentro e colocar ele aqui. Beleza, vamos fazer o quadrado. Deixa eu centralizar ele. Arredondar as pontas. A opacidade. Como a gente quer que ele pareça vidro, a gente coloca branco e diminui bastante a opacidade. Só para dar tipo um efeito de iluminação, assim. Tem também aqui, ó, uma linha em volta dele para aparecer aquela quebra, naquele recorte do vidro, que a gente consegue ver. Aí coloca um solid e coloca um linear. De novo naquele esquema de um dos lados tirar um pouco a opacidade. Ó, então, inclusive com 0. E o outro não vamos deixar tão forte assim. E para deixar esse fundo mais borrado, o Figma também tem esse efeito, que aqui em Effects, Background Blur, e aumenta aqui o efeito. Como o texto também está atrás do retângulo, ele também vai ficar com blur. Mas se a gente mover ele para frente. Esse atalho aqui que eu utilizei é o Ctrl e o Conchete, tá? Ctrl e Conchete, você consegue alterar ele para ir para frente e para trás, ó, para frente e para trás.
Beleza? Acho que é isso. Tem que esquecer minha senha. Deixa eu rapidinho. Opa. Vou clicar ele aqui. E esqueci. Tá. Agora a gente vai criar as interações aqui. Nesse botão aqui, como a gente já está agrupado, qualquer lugar que tu clicar no botão, ele vai fazer alguma coisa. Aqui em protótipo, aqui na barra direita, a gente tem design, prototype e inspect. No prototype, a gente vai criar uma interaction. Aí, ó, on click, vai fazer o quê? Navegar para, e aí o nome da página ali, do frame. No nosso caso, como eu não renomeei, é Desktop 2. Aí eu vou aplicar essa opção aqui de Smart Animate. O que é o Smart Animate? É aquela opção lá que eu estava falando para vocês, que vocês vão entender. Agora vocês vão entender. Como esse componente aqui do quadrado é o mesmo que esse aqui, eu só ampliei ele para o lado, o Smart Animate vai entender que é o mesmo componente e vai fazer essa animação de ampliar, preencher o resto da tela. Inclusive o Blur não pegou aqui, porque eu acho que eu acho que esse aqui está em cima. Ele está em cima de tudo. Deixa eu jogar ele para trás. Pronto. Beleza. Acho que só essas duas aqui. Deixa eu só... o flow tá em 1 aqui, então ele vai começar por aqui. É estranho ele ter começado por aquelas duas páginas, mas tudo bem. Deixa eu recarregar ela aqui. Dá para ver já que tá bem grandinho os campos, então não é aquela interface lá, para vocês compararem. E a animação que a gente acabou de criar é essa aqui. Tá muito rápido, então vamos definir um pouquinho mais lento para conseguir, para a pessoa não se assustar quando ela clicar no botão. Aqui a gente tem essa opção aqui, que é o tempo de execução da animação. Vamos colocar para 450. E aqui dá para apertando R a gente consegue restartar o protótipo. Aí clicando aqui de novo, já está mais lentinho. Tem um desses ícones aqui que está indo também. Mas é isso. Será que dá tempo de fazer outro? Eu não estou vendo tempo aqui. Agora vim. O que vocês acham? Deu 1 hora agora. Acho que a gente consegue fazer bem rapidinho a última tela, né? Beleza. Vou fazer aqui de novo. Eu vou copiar que é mais fácil. Vou copiar dessa aqui, que já está com elementos brancos. Tá. Deixa eu... Aqui daí, como eu copiei, ele veio com a interação. Eu vou retirar essa interação, porque... Tudo bem que nem precisava ter tirado, porque eu vou esquecer esse botão, então a interação vai sumir. Mas, é bom. Escolhi isso aqui também. Isso aqui está bloqueado, então eu não estava conseguindo selecionar. Aí, vai ficar aqui em cima. Tira aqui. Aqui é o título. Eu vou utilizar um desses campos aqui como base para a gente colocar esse valor aqui da conta dela, o extrato. Beleza. Esse aqui. E dá uma diminuída. Ele está assim grande por causa do texto. Só diminuir aqui também. E acho que ele já é um grupo. Ele já é um grupo. Então tá. Tava aqui embaixo, né? Aqui é a foto dela. Para adicionar essa foto, tem outro plugin. Também é bem interessante esse outro. Vamos adicionar um círculo para a imagem já ficar em formato de círculo. Adicionar um círculo. Opa. Cliquei no botão errado, gente. Deu. E aí, aqui no selecionado o círculo, eu vou no plugin de Unsplash. Unsplash é uma biblioteca de imagens. Essa biblioteca ela é grátis. Aí eu vou pesquisar aqui Profile, porque eu quero uma imagem de perfil. E aí, vamos pegar ela de novo. Não é ela.
Achei que era ela. Em outro protótipo que a gente fez era ela. Como a imagem dela aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá cortando a testa dela, a gente pode ir aqui nessa, tá na opção Fill, né? A gente pode ir na opção Crop, e aí a gente consegue mover ela mais pro centro, ó, e não corta mais. Pronto. Para criar os botões, também retângulo. Aumento aqui, deixa ele redondinho nos cantos. Bota essa cor. Aí insere o texto. Fico só com... Tudo bem. Tudo. Vamos adicionar daí o ícone do Pix, que daí agora é aquele ícone que a gente que já estava aqui. Ó. Ele veio bem pequenininho, vou aumentar. Ó, de novo, aquele negócio que eu expliquei, ó, ele está dentro de um frame, então se a gente deixar assim, quando a gente apertar aqui em protótipo, ele vai executar errado, porque ele vai achar que isso aqui é uma tela. Então, seleciona aqui. Esse vetor é composto de 2 vetores. Aí seleciona os dois, tira do frame e exclui o frame. Aí eu já devia ter agrupado eles. Ó, pronto, agrupou. Mudou aqui a cor. E vamos alterar a escala. Ali a gente pegou ícones diferentes, mas por questão de tempo vou pegar esse aqui e só colocar o mesmo. Aí agrupa todo mundo. Aí a gente cria um botão. Para vocês não precisarem ficar criando vários botões, dá para fazer isso. Duplica. Ó, vai botando um ladinho do outro. Não precisa ser... Não precisa ser tudo exatamente alinhado, porque tem essa opção aqui, o Tied Up, que ele alinha automaticamente. Aí tu consegue definir com ele selecionado. Tu consegue definir aqui, ó, o espaçamento entre os elementos. E caso tu queira mudar esse elemento aqui de lugar para esse aqui, tu consegue. Claro, não está dando para perceber muito bem, porque é tudo o mesmo elemento, mas dá para fazer isso, gente. Ó, pronto, vou mudar assim, e aí vocês conseguem ver aqui. Vocês conseguem ver que dá para mover. Isso é bem interessante quando tem um protótipo já bem encaminhado e tu não quer estragar tudo. Quando tu quiser, sei lá, fazer uma pequena alteração, tu não precisa ficar se preocupando e aí vai dar errado. Não, tudo bem, dá para fazer. Aí eu agrupei todo mundo, porque eu quero alinhar ele no meio da tela. Beleza. Tá tudo bem maior, né, do que tava ali. Tudo bem. Eu vou usar esse mesmo quadrado para criar o quadrado que eu criei ali em volta do extrato. Só vou jogar ele para baixo. E para criar esses balãozinhos aqui, também quadrado, um retângulo que a gente vai criar aqui. Bordas arredondadas. Define a cor mais clara. Tem um efeito aqui de sombreamento para dar um efeito de profundidade. Tem um pouquinho aqui, eu acho. Opa, não, é esse aqui. E o texto. Que daí foi tudo adicionado. 2, 9. Deixa eu aumentar o espaçamento. Opa. E também o tamanho aqui. Acho que para dá para alinhar ele para ele ficar exatamente no centro. Pronto. O mesmo vai vir para cá. Aqui no Ctrl D para duplicar. Não precisa ficar importando ele já e formatando tudo igual. Deixa eu... Número... droga, peraí. Como é que era? Aqui. Não. Aqui. Deixa isso.
deixar um número grande. Beleza? E o valor. Opa. Aqui. 740, não lembro. Em vermelhinho para indicar que tá saindo. Beleza, deixa eu fechar isso aqui para mim não selecionar mais ele. Aí seleciono tudo, agrupo e vou criando cópias. E aí para alinhar também tem aquela opção para vertical. E é isso aí. Se ela receber alguma coisa, né? Verdinho para indicar recebimento. Vamos por Pix. Beleza. Acho que é isso. Aí vamos também criar a interação para o botão entrar e ir para aquela tela ali, que é o desktop 3. Também para o Smart Animation. E 450 também de animação. Vamos ver como é que tá ficando. E é isso, gente. Era essa oficina que a gente montou para vocês, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar mais um pouco sobre o X, a gente estuda no IFSC, só mandar um e-mail ou alguma coisa. A gente está no LinkedIn também. Então, tamo aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E é isso. Isso. Bom, pessoal, agradeço a colaboração de todos, a apresentação fantástica de vocês, recebemos ainda muitos comentários aí, que foi muito útil, muitas contribuições boas, e é isso aí. Finalizo, então, mais uma oficina da Semana Nacional. Obrigado, gente. Valeu, uma boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Gente. Boa noite. Como que fecha? 3 pontinhos e parar a gravação.